Pessoal, boa noite. É, Bom, hoje a gente vai fazer aqui o rescaldo do encontro de 2025, né, que é o 19º Enalubra. A gente fez aqui uma pesquisa para pegar a percepção de vocês. Eu acho que aqui o objetivo não é a gente responder a pesquisa, né, porque vai ter até sexta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite, para vocês entrarem no link, responderem com calma o que que vocês acharam do encontro. Mas a gente hoje aqui, pelo menos assim, eu vou passar rapidamente aqui a pesquisa para a gente saber o que vai ser perguntado e também para a gente ir discutindo, né? E a gente, o objetivo sempre do rescaldo é a gente falar o que a gente percebeu, né? O que a gente achou do encontro, fazer sugestões, críticas, enfim, o que vocês acharem que seja necessário, né? E aqui, na pesquisa de satisfação, eu coloquei aqui, ó, responder até o dia 17/7, às 8 horas da noite. Depois disso, a pesquisa vai ser fechada. Não sei se todos vocês sabem, mas vou fazer 2 anos na cadeira de presidente da OAB e eu vou ficar só até fevereiro do próximo ano. Então, um outro presidente vai me suceder, provavelmente isso ainda vai ficar em discussão mais para frente. E acredito eu que por volta de novembro a gente já vai fazer a votação, né? Dentre os membros efetivos da associação, para ver quem vai ser eleito, né? Então essa pesquisa, ela vai ser, na verdade, não para mim, né? Ou para essa diretoria. Na verdade, assim, mas para essa diretoria como um feedback do que foi realizado, óbvio, né? A gente quer saber também o que que vocês acharam, né? Do que a gente fez, de quais foram as nossas atividades, né? Enquanto a gente estava à frente disso, está à frente disso. Então, saber a opinião de vocês para a gente é muito importante. Mas ele vai ser mais importante, acredito eu, para a próxima gestão, para que eles olhem essa pesquisa e vejam o que funcionou, o que não funcionou, o que acham que tem que ajustar, né? A gente fez essa mesma pesquisa no ano passado, então, inclusive, foi um dos motivos pelos quais a gente resolveu manter o encontro desse ano lá em Atibaia, porque na pesquisa do ano passado, a maioria das pessoas, assim, esmagadoramente decidiu que foi muito bom e que a gente tinha que repetir, porque realmente foi maravilhoso, aquela coisa toda, dentro de um custo-benefício, né? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de São Paulo, as hospedagens são absolutamente, às vezes, fora da curva, muito caro, né? A gente não queria trazer uma experiência pior do que as dos anos anteriores, óbvio que não, mas também a gente não queria aumentar muito o valor, né? E aí, até para a gente recapitular, no ano passado a gente fez uma pesquisa aprofundada com mais de 80 hotéis, até 50 quilômetros da cidade de São Paulo. Então, foi bem trabalhoso, porque realmente, assim, a gente fez essa pesquisa com muito afinco, assim, e chegamos ali em alguns nomes, discutimos benefícios, né, de cada um, e a gente acabou optando por fazer em Atibaia, que é, por si só, uma cidade bem localizada, né, porque ela é próxima tanto a Guarulhos e a mesma distância de Campinas. Então, pega dois aeroportos ali, e o aeroporto de São Paulo também. Então, todos eles vão estar entre 50, 60, 60 e poucos quilômetros de distância. Então, acabou sendo uma localização estratégica que não ficava em São Paulo, porque ficaria muito caro, e não ficaria também muito longe para quem vem de outros estados e às vezes, né, fica cansativo vir, né, e tudo mais. Então, tem essa mobilidade. A gente sabe que também tem o serviço do aeroporto de levar de um aeroporto para outro sem custo. Então, de repente, a pessoa podia se planejar para isso. Então, como a gente pesquisou isso e planejou isso muito bem no ano passado, a gente perguntou para as pessoas, elas gostaram, né? Então a gente fez esse ano, provavelmente no ano que vem vai ser num novo lugar, né? Não faz sentido a gente fazer 3 anos seguidos no mesmo lugar, né? Então provavelmente vai ser realmente num outro lugar. A gente nem colocou aqui na pesquisa em manter o mesmo local, porque a gente também pensa que como é um evento anual e a associação que está promovendo isso é uma associação nacional, ou seja, atende
país todo. Eu falo isso porque em outros lugares da Associação Urântia, em outros países, às vezes tem mais de uma filial, né? Que é separada por estado, essa coisa toda. Aqui a gente não tem, aqui a gente só tem a nacional. Então a gente tem que pensar quando a gente vai fazer um evento num lugar que seja bom para todo mundo, né? Que seja fácil de chegar, né? Transporte bom. E a gente também tenta, de alguma forma, não ficar só num estado ou num local. Então, a gente já fez em Florianópolis, a gente já fez em Curitiba, a gente já fez em várias outras cidades. Agora, a gente fez em São Paulo, que acaba sendo interessante porque São Paulo, enfim, tem voos e tudo mais, mas provavelmente ano que vem será escolhido um novo lugar. Então, a pesquisa foi meio que direcionada para isso, tá? Basicamente assim, eu vou passar rapidamente a pesquisa, depois, se vocês quiserem, a gente volta, e aí vocês também vão dando as opiniões de vocês de cada uma, a gente vai discutindo aqui um pouco sobre isso. Mas basicamente a pesquisa é a mesma do ano passado, só mudei o logotipo, né? É, e aí a gente pergunta qual é o nome da pessoa, se ela esteve no evento, porque tem gente que gosta de responder, mas não necessariamente esteve no evento, né? Só para a gente saber. Se gostou do hotel, isso na verdade é um feedback mais para a gente, né, do que para a próxima gestão, mas é importante. Sobre os preços, né, o que que achou sobre os preços. Para o próximo ano, a gente colocou aqui 3 nomes: Rio Grande do Sul, Florianópolis e Curitiba, mas se você quiser que seja feito numa outra cidade, você é só selecionar outro e digitar a cidade que você gostaria. No final, dá para tirar um relatório disso, né? A gente, o que que a pessoa achou da organização geral do evento, o que mais gostou, até 3 itens, o que não gostou, até 3 itens, datas fixas para os próximos encontros. A gente já definiu no ano passado que Corpus Christi é melhor para a associação, porque ela geralmente vai pegar uma sexta-feira, nem todo feriado pega sexta-feira, então o lado positivo de Corpus Christi é que a gente tem garantido aí pelo menos, né, é, os 3, 4 dias de evento, então acaba sendo mais interessante, mas não vale a pena deixar a pergunta, né? Para a gente só ter a certeza de que realmente fica melhor para todo mundo, né? Para a gente fica melhor por conta disso, porque se a gente vai fazer mais para o fim do ano, às vezes as pessoas já têm compromissos, né? Novembro, que é um período que a gente sempre fazia encontros, era bem comum a gente fazer. É ruim porque nem sempre vai cair no final de semana, na sexta-feira, na quinta, então fica tudo muito ruim, assim, para a gente administrar. Então, se a gente mantesse essa data, para a gente, na organização, com certeza é melhor. É ruim porque, se tem votação, por exemplo, esse ano, ela não acontece no encontro, ela acontece depois. Então, esse é o lado negativo de fazer em Corpus Christi, né? Mas, em compensação, é bom porque a gente já sabe quando vai cair, como vai cair, geralmente cai em junho, ou maio ou junho, né? É um desses 2 meses que acaba caindo, então a gente tem uma previsibilidade maior, né? Aí também vocês podem responder. O nível de concordância da declaração que durante a duração do evento foi boa, nem muito longa, nem muito curta. O que vocês diriam de forma geral sobre se o evento foi interativo ou não? Se no sábado os encontros que a gente teve das 15h30 às 20 o horário livre das 4h30 foi suficiente, se vocês querem mais ou menos. Esse ano a gente repetiu do ano passado, deixando bastante tempo livre. A localização do hotel, na verdade, mais para a gente também da gestão atual saber. O café da manhã, o que vocês acharam, os apartamentos, limpeza, espaço, esse tipo de coisa, ambientes internos e externos, auditório, né, que a gente passou bastante tempo lá, equipamentos de áudio, qualidade das refeições, tanto almoço quanto janta, e o coffee break, que esse ano foi diferente do ano passado, que ano passado a gente fez um na sala, né, com bolachinhas e café, e no ano passado a gente intercalou e usou também o do hotel. Só que a gente não gostou do ano passado, que o hotel, enfim, a gente pagou caro no coffee e veio uns pão de queijo seco. A gente ficou lá, enfim, a gente pagou e não teve aquela qualidade de coffee. Então, esse ano a gente fez na sala, e aí a gente queria também saber a opinião de vocês se esse modelo funcionou. As meditações matinais da Egli, se foram positivas, a palestra do Caio Gabriel, que é o Verdadeiro Viver, a Urantia Talks, que a gente foi um novo modelo que a gente aplicou. Na verdade, já tiveram outros anos parecidos, mas a gente fez com 15 minutos de apresentação, no caso a Egli, a Estela e a Lilian. O workshop com propósito e serviço, que foi conduzido pela Sueli, né? O jogo de perguntas do show do Livrão, que também é a segunda edição. Ano passado a gente fez, o pessoal gostou bastante, pediu bis, e aí esse ano teve de novo.
A palestra do Henrique, Eu e o Universo, né? Urantia Talks também, com o André, a Ângela e o Milton. A tiragem de dúvidas com os convidados, que foi a Leonai, o Nemias e o André. E a confraternização do sábado à noite, com a apresentação musical, que foi exatamente a mesma do ano passado, com a mesma banda, inclusive, que tinha, o pessoal tinha gostado bastante, foi bem contemplativa. E o tema do Rogério Reis, que é o Dia a Dia com o Supremo, né? E aí a gente queria saber mais detalhes que vocês acharam do conjunto musical, qual o modelo que vocês gostam mais, se é palestra, ou de café, vivência, workshop, ou o que vocês quiserem. Essa, tu tem que arrumar ali Oi? porque não foi o Ouro de Café esse ano. É verdade, deixa eu já arrumar aqui. Como que a gente chamou mesmo? Urantia Talks. Urantia Talks. Já altero agora. Urantia Talks. Pronto, já salvei aqui. Deixa eu ver se já alterou aqui. Não, aqui não alterou. Peraí, deixa eu dar um F5. Aí, ó, Urantia Talks já está atualizado. Aí, considerando a sua experiência completa no evento, qual a sua avaliação? Ahn, tá mandando mensagem. O seu evento como um todo atingiu as expectativas? Se você pretende ir no próximo na Lubra? E se você tem algum comentário ou sugestão que não foram contemplados nos itens anteriores, mas você gostaria de expressar? Mesmo formulário do ano passado, só atualizando um pouco do que a gente fez, né? Aí eu passo as palavras aí para Estela, para a gente ir vendo aí o que que vocês acham, a gente ir falando um pouco de qual foi a percepção, o que que foi. Até legal assim a gente também falar do ano passado para esse ano, o que que vocês acharam que foi diferente, melhor ou pior, o que que ano passado foi legal, que esse ano não foi tão legal, ou vice-versa. Então é basicamente isso. Bom, vou começar pela Lilian, que teve o ano passado e esse ano. É, eu achei assim tudo ótimo, muito bom, eu não sei. Eu acho que cada ano assim a gente vai melhorando assim, não sei dizer, as palestras, o tempo das palestras, o tempo das perguntas, os comentários. Eu achei muito legal durante a Talks, achei muito bem bolado, gostei da participação, sabe? Eu achei que o tempo das palestras, assim, tava bem dosado. Não, não foi de mais, não foi de menos. Então, tava muito legal. O que eu acharia, assim, que poderia fazer era mais tempo para conversas em grupo. Grupos menores, assim, por exemplo, na apresentação, o que poderia fazer, assim, porque no primeiro dia foi bem longo, né? Então a gente vê que o pessoal gosta de conversar. Então poderia fazer grupos menores, que a gente acaba grupos de 10 por exemplo, se tem 30 grupos de 8 não sei, sabe? Então daí a gente acaba conversando mais e conhecendo aquelas pessoas ali, né? É isso. Uma coisa que eu acho que a gente talvez tenha que modificar é que a gente pôs um workshop, acho que 3 horas de workshop. Acabou que a Sueli teve que ter muita coisa para preencher essas 3 horas. Ela acabou fazendo praticamente uma palestra sobre o tema dela. Então, talvez a gente tenha que pôr. Eu acho que a gente já fez isso em outras ocasiões, mas nessa vez não sei por que que a gente se passou assim. Colocar 2 workshops na tarde ou uma outra É, atividade, né? Ou eu não me lembro quando é que foi aquela atividade. acho que Qual foi foram o duas nome daquela? horas. Do Foi o, bate-papo lá dos. Eu acho que foi. Ah, foi, eu acho que no início da tarde de sábado, né? Antes do livre, é. Talvez botar um workshop assim na sexta, que é toda tarde, e depois na segunda parte aquele bate-papo lá que eles fizeram, né? Para não ficar 2 workshops. E talvez botar um mini workshop lá no início da tarde, no lugar assim da. Mas isso é. Eu achei só que ficou longo para a Sueli, ficou longo para a gente.
sim, né? Mas É, aí quando a gente se sim. deu conta, a gente tinha posto na programação 3 horas, ela tinha que preencher, né? É, outra coisa que eu acho que a gente podia melhorar, e a gente teve esse insight lá, na verdade, que alguém deu a ideia, eu não vou conseguir acreditar a pessoa agora, falar quem foi, porque eu não lembro. Tanta gente falou comigo naquele dia que eu fiquei meio atordoado. Era o dia inteiro para lá e para cá. Mas eu me lembro que um feedback que eu tive, que eu concordo plenamente, foi da apresentação. É legal ouvir todo mundo falar. A gente abriu as pessoas para falar, porque como teve menos participantes esse ano do que o ano passado. Ano passado era impossível a gente fazer aquilo que a gente fez esse ano, porque tinham 58 pessoas, né? Mas esse ano, como foi bem menos, eu falei, não deve ser ruim a gente deixar as pessoas falarem um pouco de si, né? Como conhecer um livro no dia de abertura na quinta-feira, né? Como conhecer um livro, essa coisa toda. No fim das contas, o pessoal ficou muito cansado. Teve gente que veio de longe, pegou viagem, pegou avião. Então, assim, tava uma tortura chinesa, assim, porque não tinha fim. Aí, pelo menos essa foi a minha percepção e eu via os olhares para mim. Então, assim, isso fica de sugestão para o ano que vem, que eu não lembro quem foi que fez a sugestão. A Estela falou também, mas eu não lembro quem foi, não foi a Estela. Foi outra pessoa que falou assim: a gente podia abrir o seguinte, cada um fala só o seu nome, quanto tempo leu o livro, alguma coisa assim, sabe? Super objetiva, passa por todo mundo rapidamente. Daí, quem quisesse falar alguma coisa a mais, complementar, falar como conhecer o livro, alguma coisa, fazia até um horário determinado. Deu aquele horário, acabou, ninguém comenta mais, né? Eu achei interessante porque daí não fica tão cansativo, né? E a gente também tentar limitar mais a participação. Mas o que a gente percebeu foi que só 4 participantes excederam o tempo. O resto todo mundo respeitou. Mas esses 4 que excederam o tempo, eles excederam tipo 4 vezes mais, sabe? Então é isso que acabou ficando mais cansativo. Então, Mas mesmo o tempo, isso que a gente diminuiu o tempo. No início eu me lembro que tu tinha falado mais e nós, cinco não, não, é minutos, né? muito. Acho que tu falou 5 minutos para nós, Isso. não. Mesmo assim foi dado muito tempo, acho que foi dado 3 minutos, sabe? É muito Sim, tempo para a pessoa se apresentar. Tem que dar 1 minuto e meio no máximo, assim, sim. porque senão se tu vai somar todos os minutos e mais os que se é, excedem, eu um acho que minuto já dá 36 minutos. 1 minuto e meio dá quanto? Quase é. 1 hora. É, Tem que dar um é. minuto e meio de tolerância, assim, e tocar uma campainha, sabe? E Não, não, e eu acho que seria legal, assim, por exemplo, já que a gente tem o recurso de fazer de projetar na tela, né? A gente colocava um contador. Tem tela que é. a gente projetava lá um contador qualquer da internet, sei lá, e aí deixava lá contando. Aí terminava, fazia um barulho, a pessoa já sabia que tinha acabado, entendeu? A gente usa até como uma brincadeira, né, para ficar Uhum, descontraído. Acho que poderia ser uma ideia. É que assim, é. é o que eu falo, a gente se encontra uma vez no ano. E eu gosto que as pessoas participem, não gosto que as pessoas se sintam excluídas, ou que eu não dei oportunidade para falar, ou alguém não deu oportunidade. Então eu dei oportunidade para todo mundo falar dentro da medida do possível, avisava a pessoa. Tiveram algumas coisas que eu tive que intervir, mas outras eu deixei ficar leve. Alguns É que incomodavam já, mais, outros realmente já menos. fugiram do assunto, né? Era só para se É, apresentar e... sim, sim. Oi, Sim, Eliana, que Dani, bom já vai vê-la. falar, todo mundo vai falar. Bom, Legal. deixa eu ver. Oi, Eliana, oi, Dani. Assim, eu Olá. concordo com a Lília, eu acho que foi legal tudo. Eu acho também que a gente esse ano tem que mudar, o local lá é legal, mas já fizemos dois. E eu acho que é isso. Eu já falei do workshop, falei também do primeiro dia lá, que a gente acabou dando muito tempo, porque acho que foi dado, Sim, mesmo para quem não excedeu, acho que foi dado 3 minutos, né? 2 e meio, não sei. sim, muita Aí, coisa, é. se tu contar todos esses minutos, Ixi, é um fica monte, cansativo, então. é. E também tem outra ah, sugestão, assim, aí eu, já que, né, você tá falando disso, eu acho que, por exemplo, a banda foi legal, o pessoal participou bastante lá com a banda, foi gostoso. Ano passado eu senti que as pessoas participaram mais. Teve um grupo paralelo lá fora que ficou conversando, que eu acho também, que eu acho que é super legal, mas eu acho que para o ano que vem a gente tem que pensar em duas alternativas, sabe? Quem tá afim de beber e rir e tal, e conversar, e quem tá afim de
contemplar. Às vezes duas bandas, pode ser, não sei. Estou pensando, não para dividir as pessoas, mas a gente já sabe, né, que nem não é todo mundo que gosta da mesma coisa. Então, eu acho que não é que a gente está querendo que as pessoas se separem, não é isso. É porque tem a galera que quer farra e tem a galera que quer contemplação. Então, assim, não vai, mas a gente tem que fazer algo para agradar todo mundo. Cara, ou você quer farra ou você quer contemplação. O meio do caminho não vai agradar ninguém, na verdade. Então, eu acho que a gente teria que pensar em alguma coisa mais estruturada para a galera que não quer ficar na sala, né, assistindo a música. Eu fiquei um pouco em cada lugar, então eu aproveitei os Mas eu dois. acho, assim, já foi feito em Curitiba com uma banda de rock, que era a banda do, acho que a Eliana tá, do filho do Henrique e da Sueli. E foi um baile, né, Lilian? Todo mundo participou. Eu Foi acho baile. que a gente tem que buscar, porque uma música que, se é uma coisa. Mesmo aqueles que gostam de contemplar, se tu colocar uma música legal, assim, que agrade a todos, tu consegue juntar todos num, que nem foi feito em Curitiba, sabe? Ah, eu sugiro karaokê. Karaokê todo mundo gosta É, e a gente se eu diverte. já pensei eu já falei, né? Eu acho que lá teve uma vez eu queria fazer num dos eventos, a gente fazia isso, assim, cada grupo da cidade, né, que vem do estado, não da cidade, sei lá, treinar uma música e apresentar lá, né? Isso eles É, fazem no Japão, eles faziam muito isso, assim, cada país, né, se juntava, treinava uma música e ia lá apresentar uma música do seu país, né? Assim, isso é muito Isso foi legal. no da UAI, foi assim. Ano passado, para quem não sabe, eu fui no encontro da Urante Associação Internacional que fica lá perto de Washington. Aí a gente tinha duas salas, a sala da música, contemplação, e tinha uma outra que era uma farra. E aí eles faziam, essa que era uma farra assim, você sabe tocar ukulele? Você sabe tocar cavaquinho? Vai lá e toca, entendeu? Daí o pessoal ficou todo animado, o pessoal ia lá fazia, só que tinha tempo. Então assim, porque a gente sabe como é que é, né? O pessoal toma tudo. Então, sei lá, tinha 20 minutos cada um, aí cada um lá fazia a sua apresentação, você ia lá, colocava o seu nome e ia lá e fazer a apresentação. Também pode ser uma alternativa. Mas também a gente está falando de um encontro com 180 pessoas, né? Aí Daí muda um tu pouquinho a pode dinâmica. também ter dois, três ambientes, mas a gente é poucos, assim. Então. Bom, vamos É, ver aqui. Todo mundo vai ter a- chance de falar, mas eu e o Eduardo já estamos falando demais, eu acho. eu Vamos ver acho. vamos A primeiro Daniela os que escreveu alguma estiveram coisa. lá. Mas vamos ver primeiro a opinião dos que estiveram lá. Depois tem o Silvio, o Marcos Paulo e a Egli, e a Suzana e o Sabino ainda. Quer falar, Marcos? Depois o Silvio e a Egli? Para todo mundo falar. Olá. foi. Tu É, é o segundo teu também, né? Pode dar, pode. vocês querem que eu fale? É pra Oi, falar o Tá quê? falhando, viu, Marcos Paulo? deixa eu fechar. Também Tá vou bom? fechar o meu. Avaliação. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Tá? Sim, fechei. Pra falar o que que eu achei, é isso? Isso. Deixa eu ver o que eu achei. Eu achei a cama muito mole. Nossa, que cama horrível. Até eu troquei de quarto, a Lilian trocou de quarto. Eu vi um monte de gente reclamando dessa cama. Ah, achei ruim que não tinha uma geladeira pra gente teve que beber vinho quente, né? Lá em Florianópolis, pelo menos tinha uma geladeira lá que a gente pode usar. Um lugar bem legal. À noite eu saí, dei uma volta. As ruas têm cheiro de flores. Nunca vi uma coisa assim. Vocês não saíram, vocês perderam. Assim, a rua era cheirosa, assim. Nossa, maravilhoso o lugar. É pertinho, né? Então é uma hora aqui em São Paulo, bem regional, bem legal.
Agora, o negócio, a apresentação é isso, meu. Sempre vai ter coisa chata, coisa legal. Teve umas apresentações que eu viajei, que, meu, sabia nem onde eu tava. Fala, nossa, eu não tô entendendo nada. O que o cara tá falando? Aquela, acho que era do Supremo, não sei. Eu dei umas viajadas, assim. Mas acho normal também. Eu achei legal ficar lá fora. O clima tava bom. Aí não achei nada demais na banda. Achei que o pessoal falou que os caras estavam meio perdidos. A gente tava falando na volta, né? Acho que até com a Estela, né? Que ela falou. O pessoal tava meio perdido. Ah, vai tocar o quê? Ah, toca aí, não sei o quê. Tipo, vamos lá, ganhar um trocado e vamos embora. Sei lá. Eu não participei da apresentação, não fui eu que falei. Ah, não sei então. É. Eu vi um papo desse. Eu concordei até. Eu fiquei lá um pouquinho na sala para ouvir a música. A gente estava conversando, né, no fundo, aí os caras começaram a reclamar que a gente estava conversando. Falei, tá bom, a gente tá atrapalhando. Aí eu saí. O É que isso. mais que eu achei? Ah, achei isso. Achei que o quiz lá foi totalmente bagunçado. Pega cartãozinho, tira cartãozinho, levanta a mão, baixa a mão, pega cartão de novo. Ah, não, agora pega de novo, agora dá de novo, agora não, agora. Nossa, eu achei assim, atrapalhou ele, tá ligado? Mas eu achei super válido, assim. Gostei que tinha os brindes lá, tava cheio de livro, ganhei uma camiseta Hum. e comprei o bagulhinho. Assim, achei legal, um evento bem legal. Tirando tudo isso aí que eu falei, nota 8. Gostei. Tá bom. Silvio, Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer. teu primeiro Primeiro- evento. É o primeiro evento presencial com vocês. Olha, para mim foi ótimo. O Laudisto, né? Quando eu cheguei lá, a receptividade de vocês, né? O Elionai, inclusive eu fiquei no mesmo quarto com o Elionai e também gostei também da alimentação, né? Alimentação ótima. O serviço que foi feito lá da cozinha, a organização, claro, né, que sempre para um próximo evento tenta melhorar o que o Eduardo está falando, né, para você tentar, né, proporcionar um melhor evento, sobre os temas, né, ótimo. Olha, não tenho que, assim, as pessoas, vocês, eu conheci pessoalmente, Estela, né, que desde 2022, o Márcio Talmolin chegou lá, né, Hum. chegou na sexta-feira, né, pela manhã, né, e eu também conheci pessoalmente a Lilian, eu assisti muitas palestras da Lilian, né, também de você também, né, Estela, e, assim, eu acredito que esse movimento ele vai se intensificar, né, o número de participantes, porque agora estamos numa evolução consciencial e o livro ele trata disso mesmo, né, dessa evolução cósmica, né, essa questão toda, né. Então, a consciência cósmica, né, dentro da consciência cósmica e já trata a mente cósmica e a consciência cósmica, tá? Então, eu acredito que daqui em diante é, acredito que vai aumentar o número de participantes, sim. Então, parabéns aí a vocês. Obrigada. Que bom, né, que conseguiu ir. Deixa eu ver a Egli, depois o Elionai, dos que tiveram lá são esses. Depois a gente. Deixa A Dani o... caiu. Oi, boa noite a todos. Deixa o Eleonai falar e o Sabino, depois eu falo. Tá Deixa, bom. Fala, tá? Elionai. Tá mutado meu microfone agora que eu me vendo. Estão me ouvindo? Alô? Oi, 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 oi. Oi. Tá Bem muito baixinho, baixo, mas tá dá muito para ouvir. baixo. Tá, só um minutinho.
Não estamos ouvindo. Tá mudo. Oi, 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 estão me ouvindo? Calma Oi, oi, aí. oi. Aí, tá Oi, Não, oi, bom. Tá oi, oi, bom. oi, 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 Tá oi. baixo. Ah, melhorou? Não. não, Ah, oi, 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 oi. Peraí, só um minuto. não estamos ouvindo. Você tá diminuindo. Quem sabe o Sabino e a Suzana falam aí enquanto tu vê o Tá, que que. Ou se tu tá, quer sair, entrar de novo, não sei. não, vou tentar ajeitar aqui o microfone, aí o Sabino pode ir falando aí. Agora Agora deu aumentou. Agora certo. Agora melhorou. Melhorou? melhorou. Agora Ah, foi. tá ótimo então. Bom, então, começar pelo começo e terminar pelo final. Eu vim me preparando aí um tempinho já para essa viagem. Como eu compartilhei com todo mundo aí, eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído do meu estado, e eu escolhi esse momento, né, para estar aí compartilhando com vocês essa experiência. E foi uma das melhores experiências que eu já tive até hoje na minha vida, sabe? Você conversar com pessoas que falam a mesma língua, a andar de avião, então, foi sensacional, sabe? Eu nunca tinha andado de avião, uma coisa muito bacana. E tudo. A gente, logo no começo, quando a gente chegou ali, o Laudício deu uma carona para nós, né? Eu e o Silvio. Aí a gente parou num restaurante, eu não me recordo o nome ali, bem no comecinho logo. Comida maravilhosa. Eu não conhecia aquela pimenta bicuda, eu acho, biquinho, uma coisa assim. Biquinho. Não conhecia, eu provei lá. É uma delícia, uma delícia. Aí no hotel também, a comida maravilhosa também, sabe? A gente conversando com todo mundo ali. Eu sentei um pouquinho com um, depois sentei um pouquinho com o outro. E eu tava com o objetivo de conhecer o máximo de pessoas que eu pudesse, né? E consegui conhecer o Sabino, o Caio, né? Por incrível que pareça, o Caio ainda apareceu ali das palestras, né? O Sabino, a Egli, a Ângela, o Eduardo, Dalmolin ainda apareceu por lá, foi incrível. Então, o meu objetivo ali, eu consegui alcançar. Eu queria poder ter conhecido mais, né? Uma galera ali também ainda não foi. Quem sabe na próxima eu conheça também, mas o clima em si foi maravilhoso. Não tem nem. Acho que tudo que eu for falar aqui não vai chegar nem perto do sentimento que eu quero expressar da sensação que eu senti lá dentro, dos brindes, das brincadeiras, da conversa, e do frio. Ah, eu passei acho que uns 3 dias de bobojaco, né? Um frio ali que o Neemias estava normal, né? De camisa normal ali. Ai, parecia que tava com calor e eu já com frio. Eu ficava ali sem o bobojaco, dava um tempinho e já botava o bobojaco, né? Mas foi muito incrível, a sensação maravilhosa mesmo. Acho que eu não tenho palavras assim que vai descrever tudo o que eu tô sentindo desse momento, que foi muito especial para mim. Quero agradecer ao Eduardo, a Estela, todo mundo que participou da organização. Vinho não faltou, né? Vinho não faltou. Ah, e eu acho que é isso que eu tenho para expressar. Eu queria poder falar mais, mas eu acho que não vai existir palavras assim que consiga descrever o que eu estou sentindo mesmo. E desde já eu agradeço. Obrigada, tomara que tu consiga ir no próximo. O Sabino escreveu ali que eles já mandaram por escrito. Não sei. Então fala tu, E- Egli. Eu publiquei lá no grupo também o que ele tinha escrito. Ele mandou para. Mandei aquele. Nós colocamos no grupo dele. Colocamos no grupo particular. E lá no. Como é Do que é? Lá, Enalubra lá. né, do Enalu. Bom, eu fiquei assim, bem. A cada encontro, eu percebo que eu fico mais próxima das pessoas. Eu tenho, assim, uma certa dificuldade de me relacionar com facilidade e tudo, mas a cada encontro é muito, muito forte o que
o que se vive, né? É muito sutil, muito delicado e é um momento também assim de aprendizado, mas principalmente de muita confraternização, de união, de conhecer os bastidores das pessoas, conhecerem a, a vida pessoal. Então, é uma interação muito humana, muito amistosa e que engrandece muito a amizade. Eu saí do evento, claro, vendo que existe muitas coisas para a gente aprender, porque eu fiz parte da organização, faço parte da organização, e, mas também e participando, mas assim, tem coisas para melhorarem nas dinâmicas, é, mas a síntese de tudo é que o objetivo principal do encontro é estreitar laços de amizade, na minha forma de ver, né? De criar uma irmandade mais sólida, mais unida, né? E esse objetivo, a cada encontro, vai se formalizando, pelo menos é o meu sentimento que eu tenho. É, eu sinto assim que eu volto carregada, feliz e com saudade de cada uma das pessoas que participam do encontro. Eu me sinto assim com vontade de eu quero mais, né? E apesar dos desafios que a gente encontra, às vezes não encontra, eh, não, não acontece exatamente como a gente quer, 100%, mas é, é um engrandecimento da alma, eu entendo assim. O encontro ele é fundamental para a nossa comunidade ir se expandindo passo a passo, e o que se expande principalmente é a amizade. Eu tenho amizade com o Sabino e a Suzana já de, outro dia eu estava pensando de muitos e muitos anos, acho que quase 20 anos, olha só. E foi através desses encontros, né? E presenciais que a gente vai se mantendo cada vez mais e ampliando mais o amor por cada um. A oportunidade em conhecer o Elionai e outras pessoas, né? O Silvio, que eu não conhecia, e a Eliane, olha, quanto tempo também, né, Eliane? Tanto tempo que a gente se conhece. Então, o que que faz isso? É o encontro, né? Essa disposição, essa vontade de estar ali e criar essa egrégora. Então, eu gostei bastante e vale a pena a gente participar dos encontros. Sempre vale a pena. Dani, tu tinha pedido para falar, depois a gente abre para quem mais quiser falar. Então, até tinha caído meu celular, reiniciou, até fiquei pensando, gente, será que é porque não era para eu falar? É, e até pedindo aqui ajuda para o ajustador do pensamento, uau, sobre falar que reconecte, mas enfim, né? Reconectar é uma coisa muito básica. Mas é porque, assim, eu entendo que vocês estão falando do encontro pessoal e eu não estava lá no pessoal. Então, eu estava no online, digamos assim, virtual. E aí eu percebo que vocês não. Gente, isso aqui não é uma crítica, tipo assim, uma super crítica. Eu tô pensando assim futuramente, até para espalhar a mensagem, porque assim, são muitas coisas. Por exemplo, o Marcos aqui, o Marcos Telefone, falar, na hora do Supremo eu fiquei viajando e tal, mas tem leitores do livro de Urântia que não participam da reunião, do encontro, né, pessoal, mas que eles se beneficiam das palestras. Enquanto o Marcos falou, eu estou perdido, onde eu estou, tipo na palestra do Supremo, eu, por exemplo, e outras pessoas que estavam online se beneficiavam daquelas informações, assim como de outras. Estou só citando a do Supremo, que enfim foi a que mais me marcou, a palestra lá do Rogério. Mas, assim, vocês não visam ou não visaram, e pelo amor de Deus, eu entendo recursos, eu entendo que é voltado para o pessoal, mas eu estou falando de coisa de quem não pode ir, seja por recurso, falta de recursos, ou de, enfim, seja lá o que for, a momento da vida. Então, um encontro desse, ele deveria, não é tem que, poderia
né? Proporcionar um senso de participação de quem não pode estar lá presencialmente, se beneficiar dessa energia maravilhosa, dessa egrégora e de tudo. Então, assim, na hora das transmissões, ao vivo, são pequenos detalhes. Eu sei que não envolvem recursos para participar lá, tipo assim, um super profissional. Vou pagar alguém aqui para vir, um mega especialista que saiba de tudo, de transmissão, para sair uma coisa de alta qualidade. Mas, tipo assim, seria muito interessante se vocês visassem também essa qualidade do que vocês estão apresentando, tanto visando quem não pode estar lá e se sentir como se estivesse lá assistindo, né, virtualmente, e deixou a desejar a transmissão por detalhes simples, simples demais. A pessoa que ficava segurando o celular para mostrar quem estava falando, ficava parecendo que estava num barco, à deriva, e a gente sabe que não estava, ela estava em chão. Coisas simples, gente, coisas simples. E eu entendo a questão de recursos e de tudo. Eu falo mesmo, a sugestão é tanto para que fica gravado, porque fica para depois editar, entendeu? E pessoas que buscam esse conhecimento livre-durante e que interagem com vocês nos grupos, enfim, você também deseja beber dessa fonte de alguma forma. Então, assim, nas transmissões ao vivo, acredito que falta um pouco mais de melhorias nessas questões. Não precisa demandar uma grande grana para quem vai fazer a transmissão, mas alguém que entenda básico, tipo assim, pô, com o meu celular eu continuo ao vivo, entende? E saber caminhar, saber virar a câmera, é a câmera de um celular, entendeu? Mas eu falo isso por quê? Porque eu mexo com isso, então assim, e isso um pouco me doeu, entre aspas, não é uma dor, não, só aquela coisa, tipo, pô, cara, poderia ter uma melhoria nessa transmissão aqui para que, enfim, entendeu? Vocês têm que ver também que isso daí é entre vocês, pessoalmente, ocorre toda essa troca, mas também os leitores do livro Durante, que não têm a oportunidade, como eu falei anteriormente, sem querer ser muito repetitiva, porque não podem, ou enfim, porque não importam porque não podem, mas que gostariam de beber dessa fonte, também querem, entendeu? Tá se sentindo como se fosse naquele momento. E é uma coisa muito fácil, muito simples de fazer. E eu vi a transmissão falhando o áudio, tipo assim, quem já era um leitor do livro de Urante, eu conseguia entender, por exemplo, na palestra do Caio, que eu entrei ao vivo, em outros também que eu entrei ao vivo, dava para ir consumindo o conteúdo, porque, enfim, eu já tenho um pouco de contato. Mas para quem tem aquela curiosidade que vai lá ver a transmissão ao vivo, deixa a desejar. Por quê? Porque a pessoa não pergunta no chat do YouTube quem está transmitindo. Oi, vocês estão ouvindo bem? Porque é assim que a gente ajusta o áudio no YouTube. E também, assim como o Henrique falou, que foi um erro dele da palestra dele, que ele esqueceu a jaqueta com o microfone e tal, ele saiu bom áudio, mas que vocês deixassem um celular gravando tipo pelo Zoom, que sai com alta qualidade, um celular parado, que nem sequer mostre os participantes, mas parado para o palestrante, porque dá para aproveitar muita coisa, entendeu? Eu estou falando isso de quem não estava presencialmente e que estava online. Então, na minha opinião, a melhoria que deveria se fazer, principalmente com relação ao conteúdo que está lá, as pessoas se dedicam, preparam palestras, junto com a linha de pensamento delas, por mais que não seja coerente com o que a gente pensa. É muito interessante vocês terem um arquivo de qualidade para isso, até para dar acesso para os novos e para os antigos também beberem dessas fontes. Era isso que eu queria Muito bem, compartilhar. Dani. Vamos considerar. Mas as palestras estão todas gravadas lá, já estão. Acho que o Sim. Marcelo já publicou todas, quem quiser rever, tá tudo Sim, lá. e eu queria fazer uma observação, agradecer também a observação da Daniela com relação à transmissão, e até usar esse espaço para poder, é, entre aspas, tá? Em muitas aspas, tá, pessoal? Desabafar,
Porque como que funciona? Às vezes, quem está de fora da associação, quem participa das reuniões de quinta-feira, de terça-feira, de sábado, dos encontros, né, de tudo que é promovido pela associação e tudo mais, às vezes não tem a noção da dimensão do trabalho que isso dá, né? Isso porque a gente fica aquém em muitas coisas que a gente gostaria de fazer. Eu, por exemplo, já falei várias vezes que eu gostaria que a associação tivesse uma presença digital maior, né, que a gente tivesse mais posts nas redes sociais, conseguisse fazer uma comunicação mais efetiva, essa coisa toda. Isso são todos desejos importantes. Por exemplo, fazer o encontro, conseguir organizar o encontro, conseguir cuidar do coffee, conseguir cuidar. Porque assim, não foi o hotel que cuidou do coffee, fui eu. Eu, pessoalmente, que fiquei lá no fundo. Quem estava lá viu, sabe? Porque todo o trabalho que é feito para a associação é um trabalho voluntário, desde o meu, que sou presidente da associação, até qualquer pessoa, membro comum ou pessoa que está fazendo o evento. E eu queria reforçar isso porque, às vezes, quem está de fora ou está de dentro, porque a Daniela é uma pessoa que está sempre nas reuniões, sempre participando, quantas e quantas palestras eu fiz, ela participou, ela é bem participativa, mas eu falo que, assim, é de fora, mas é de dentro. Mas para ter um pouco dessa noção, o trabalho é voluntário e a gente tem recursos limitados. Então, por exemplo, quem cuidou da transmissão foi a diretoria. Então, quem estava lá cuidando de como estava sendo transmitido foi um trabalho voluntário, excelente, por sinal, do Marcelo, do Laudisto, que com os recursos que tinham, a gente se virava. Ah, a câmera não estava bem posicionada. Tá, mas era porque eu levei o meu tripé. Meu tripé não era para aquilo, né? Foi tudo, vamos dizer assim, amador mesmo. Ninguém ali é profissional da área. A gente entende que às vezes é importante a gente, por exemplo, no caso, se a gente tivesse recursos, contratar uma equipe profissional que fizesse a gravação, porque ficaria ótimo, porque aí a pessoa que está em casa, ela tem aquela sensação de que ela está participando, de que ela é importante. Isso seria muito legal. Mas a gente que está vivendo isso lá no dia a dia e tal, é difícil, porque imagina, a gente chegou, a Egli sabe, a gente chegou no evento e eram caixas. Eu descarreguei meu carro todo sozinho, enquanto isso ela estava descarregando o carro dela, com o marido dela, né, idoso e tudo mais, e aquela coisa toda, coisas pesadas. E o pessoal estava chegando, então, assim, praticamente a sala, ela me ajudou no começo, depois eu quase arrumei toda a sala sozinho, aí depois vinha um ou outro, me ajudava com alguma coisa, o coffee não tinha o que fazer, eu mesmo fazia o coffee. O Laudisto e o Marcelo fizeram como deu as apresentações, a Estela fez como deu as interações e a organização do evento. Então, a gente ia fazendo as coisas, membros da diretoria, conforme a gente conseguia, né? E eu não estou falando isso para justificar, né? Porque eu acho que é mais, na verdade, para mostrar para vocês o quanto é importante que pessoas se disponibilizem a nos ajudar, né? Sonhos a gente tem, eu tenho o projeto da Urante Academy, me apresentei lá no encontro, tudo mais. Não tem voluntário, não tem gente para me ajudar a montar, né? Então, assim, eu gostaria que fosse diferente, gostaria, né? E eu vejo muito, e aí vem sim um desabafo, entre aspas, essa coisa assim, das críticas que eu acho que são construtivas, e eu agradeço de verdade, de coração, viu, Daniel? A crítica, porque eu acho que é importante para a gente ter esses feedbacks, mas em contrapartida, eu sinto falta também de falar, Edu, ó, eu não tenho uma iniciativa que é minha. O que que vocês estão tocando? O que que eu posso ajudar vocês, né? Porque a gente não faz nada que não seja, assim, a gente tem uma ou outra iniciativa que é nossa. A maioria são coisas que já funcionam na associação, né? O site, as redes sociais, e a gente não tem condições de administrar. Hoje a gente está, a Estela sabe que a gente está com vários projetos. A gente está revendo o estatuto, a gente está revendo está fazendo o encontro de 2027 da Associação Oriente Internacional que vai ser no Brasil. Isso está demandando muito trabalho da gente. Eu acho que A gente muita tem gente não outras sabe coisas. que 2027 o internacional vai ser no Brasil. Então, Isso. nós já estamos, é o mesmo grupo que faz o nacional, que faz. Então, a gente já está pensando no do ano que vem, mesmo que vá mudar a diretoria, mas conforme o local, talvez essa diretoria vai ter que ainda reservar, Uhum. porque a gente sabe que tem que reservar de um ano para outro. Então, nós estamos preocupados com o do ano que vem e já fizemos várias reuniões de 2027, inclusive com o pessoal lá do exterior,
que eles coordenam de lá e a gente coordena aqui. Desculpa, Eduardo, ter cortar, mas é isso. E, Não, então, tudo bem. a gente está cuidando praticamente de dois eventos ao mesmo tempo, mais a mudança de estatuto da diretoria, que tem que mudar, porque já mudou da UAI. Sim, É sim. Então, complicado. assim, não é só para justificar, mas principalmente para mostrar para vocês que o buraco é mais embaixo e que a coisa é mais ampla do que parece. Que, querendo ou não, você fala assim, mas é só um estatuto, é só um encontro nacional. Ele se sobrepõe. A gente tem a reunião de diretoria, aí a gente tem que arranjar mais um dia na semana para falar do estatuto, um dia na semana para falar não sei o quê, e a gente tem as nossas vidas, a gente tem as nossas coisas, a gente tem o nosso trabalho. A Estela, então, ela tem praticamente todos os dias dela comprometido, porque quando não é uma reunião dessas, ela tem que organizar o café de quinta, ela tem que ajudar o Sabino e a Suzana na reunião de terça, ou no sábado participar da reunião. Então, Na assim, ela sexta, praticamente tem todo dia na reservado sexta. para a associação, né? Então, assim, a gente tem que reconhecer também o trabalho dela, que é incrível. Eu fico com toda a carga institucional e também não sou nenhum coitado e muito menos estou sobrecarregado, assim, nossa, eu não faço mais. Não, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas. Então, eu só estou falando isso porque tudo foi feito com muito amor, gente. Olha, eu falo de coração. Quem estava lá sentiu o quanto a gente se preocupou com vinho, com servir as pessoas, com a organização dos horários, com a sala, com a limpeza, com café, com tudo a gente fez o melhor que a gente pôde com tudo que pediam para gente. Então, assim, é só um pouco dessa compreensão de vocês nesse sentido e justificando também, né? Um pouco do porquê as coisas acontecem dessa forma e tudo mais, por falta de mão de obra, por falta de pessoas que queiram colaborar. Hoje é a diretoria e um ou outro que ajuda com uma coisa ou outra, né? Então, é realmente muito difícil para a gente. Então, é mais nesse sentido. Não sei se respondi, Daniela. Você está com a mão levantada ainda, não sei se você quer fazer mais alguma observação. Quer falar ainda, que depois tem mais gente para falar daí. Sim, vou ser super breve. É por isso que eu estava apreensiva de falar as coisas que a gente bota o nome de crítica construtiva. Eu não gosto do nome de crítica e muito menos de construtiva. Então, assim, o que eu falei realmente não foi assim, tipo, eu entendo toda a demanda, eu sei o que é promover um evento, sei dessa questão toda. Mas eu achei interessante toda a fala de vocês, porque serve para quê? Para abrir o canal para os leitores que querem ajudar, entendeu? Não tipo, nós vamos pagar você, alguma coisa do tipo, mas é tipo assim, visando essa melhoria nessas questões. Quem tem mais habilidade? Quem pode fazer isso aqui? É um diálogo interno, aberto, melhor. Reconheço o trabalho de quem fez, o Marcelo, Lerina e de todos. Não é uma crítica às pessoas que estavam lá com o celular na mão fazendo a transmissão. É o tipo assim, gente, pode melhorar. É tipo, uau, pode melhorar. E aí, conversem com o pessoal. Quem vai participar do encontro? Ô, meu amigo, você tem habilidade disso? Sabe, assim, abre até um leque para. Porque é tipo assim, muitas vezes a gente fica. Vou até trazer uma questão do livro, né? Fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, muitas vezes a gente acha que é ficar em silêncio e só. Ai, que seja feito tua vontade, pai. Não é, tem que abrir a boca e falar, às vezes. Até Jesus chegou para Judas. Pô, cara, mas não te bastava dar um beijinho? Eu tô aqui e vou interferir. Eu vou dizer, sou eu, não precisa tu me dar o beijinho, mas ele ainda entrou lá. Pô, precisa mesmo dar o beijinho, eu não preciso fazer isso. Então, assim, sempre tem um argumento de falar, entendeu? E eu É, trago esse exemplo no sentido de que pode se abrir esse leque para. Não, gente, não é criticando quem. Eu tenho que deixar muito claro, porque quando a gente não, fala. tá claro, fica tranquila, tá bem Não, claro. mas as pessoas que estavam lá, que entendiam um pouco, tentaram ajudar. Era o Isso, Milton, era o Neemias, inclusive, até para você entender, Daniela, todos. todo mundo que tinha para ajudar lá, que se disponibilizou, ajudou. Então, assim, aquilo foi o melhor que a gente conseguiu com o grupo que estava É. lá. A gente tem que lembrar que uma parte do grupo que estava lá não estava lá pro evento, ela estava para assistir, para
né, ela pagou o evento e tudo mais para estar lá, para participar das atividades que a gente organizou, para aproveitar ao máximo os conteúdos, né? Não é todo mundo que está lá que está disponível para ajudar a gente com questões operacionais, a gente entende. E assim, uma coisa que eu acho que a gente vai precisar como comunidade Urântia mesmo, e isso é um ponto de crítica mesmo, e pedido para todo mundo cara, está vendo que precisa de ajuda? Se oferece, a gente vai ter trabalho para oferecer, a gente vai, mas aquela coisa assim, às vezes a gente tem, até o próprio Henrique fala isso, ele tem razão, a gente tem muita iniciativa e pouca acabativa. Ele fala, e eu concordo. Muita gente às vezes fala, eu vou ajudar, eu vou fazer, mas não consegue nem conduzir nem finalizar aquilo que se propôs a fazer. E isso acaba, de alguma forma, também atrapalhando a gente, né? Então, assim, aquilo, assim, Daniela, sendo muito honesto com você, foi o melhor que a gente conseguiu fazer. Não só o Marcelo Leirina, que estava cuidando disso, mas ele teve ajuda, e aí eu vou citar o nome de todo mundo, do Nemias, que ajudou, do Milton, ex-presidente da associação, que estava lá também sentado o tempo todo ajudando, do, do Laudisto. Laudisto. Eles eram as pessoas mais capacitadas que a gente tinha no evento, inclusive de convidados para estar cuidando daquilo. Mas realmente foi difícil para a gente, né? É difícil. E assim, a gente gostaria de ter, por exemplo, um profissional, mas não deu, né? Então, Mas é isso. Né? eu É só lembro para fechar que mesmo. eu acho que 2017 em São Paulo, eu não me lembro qual, talvez a Lilian lembre. Curitiba. O Henrique contratou uma equipe, vocês lembram? E não conseguiu ficar nem gravada depois das palestras. Essa equipe, não sei, ele pagou caro na época, né, Eliana, tu lembra? E acho que foi 2017. Não, não foi 2017. Foi, ou foi o de Curitiba? Foi no Não. encontro. Desculpa minha voz, ainda estou me recuperando. Foi no encontro internacional, não ficou gravado. Eles, profissionais, se atrapalharam, não teve condição. Então teve dois, porque esse aí eu não lembrava. Esse aí também não ficou. E teve um outro que duas vezes ele pagou e não ficou nem a gravação, nem boa, nem ruim. Então é Sim, foi muito complicado. foi das O freirinhas. latino eu lembro, sim, deu um monte de problema, Mas teve um Você outro, lembra Foi Florianópolis, das Estela? freiras. Que Florianópolis. gente, Florianópolis, a câmera ficava sem brincadeira, eu tava lá. A gente teve que prender, não tinha gente para ajudar, a gente teve que prender a câmera fita Sim. adesiva. A câmera ficava pendurada. Sabe como que vocês conseguiam ouvir a gente em Florianópolis? Com a transmissão que não era direta pela internet. Era o que a gente falava lá, captava no. Como que era, Estela? Saía do microfone, o Eu microfone não me tinha que lembro ficar do direito. lado da. Aí o celular ficava colado na caixa para ver se a caixa conseguia Bom, captar o que estava sendo falado, porque a gente não tinha recurso, não tinha eu cabo, não fiz um tinha. orçamento aqui, a guria me entregou hoje, né? Tem um hotel ótimo aqui, comecei a fazer os orçamentos, um centro de eventos maravilhoso, a diária até está bem acessível da hospedagem. Aí ela fez do auditório, né? Todos os dias que a gente precisa, inclusive com equipamento de som de primeiríssima, né? Que eles têm ali, porque é um centro de eventos para 3.000 pessoas, claro, né? Com salas menores para nós, eu pedi R$ 12.000. É, Sabe quanto que a é, gente junta esse dinheiro para pagar? R$ 12.000. é, É Só ali, caríssimo. salas, equipamento de som de primeira, provavelmente saiam são R$ 12.000. sim. E outro ponto, Daniela, eu não estou querendo aqui dizer que você está falando uma coisa, que você está fazendo uma crítica que na verdade, não. Que você entende que a gente faz o melhor que a gente pode e tudo mais. E eu, assim, a gente faz esse rescaldo para isso, para que a gente tenha críticas como a sua, como de outras pessoas, para que a gente ouça
o que foi feito, o que concorda, o que não concorda. O objetivo dessa reunião é essa. Mas eu acho que sempre é bom reforçar que quando a gente abre para crítica, a gente também tem que colocar as condições na mesa, né? As condições das quais a infraestrutura que a gente tem, o pouco dinheiro que tem, né? O pouco recurso. E assim, querendo ou não, a gente se divertiu com pouco, gente. A gente conseguiu juntar dinheiro, comprar vinho, bebeu à vontade, o pessoal ficou feliz. Teve mais vinho que ano passado. E teve festa, e o pessoal confraternizou de verdade. Foi assim uma delícia, tanto ano passado quanto esse. Então, assim, a gente não tem recurso, mas a gente tenta fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem. Não agrada a todos, mas a gente viu que a maior parte se agradou. E eu realmente fico agradecido pelas suas observações. Eu acho que não quero que você interprete errado de eu estar justificando tudo isso, mas é que eu acho que é importante colocar não só a crítica, a crítica ou a observação em si, não vamos chamar de crítica que você diz que não gosta, mas a observação em si, com também os recursos e as cartas na mesa, de como que as coisas são, entendeu? Para a gente ter pelo menos uma referência, né? Ah, aconteceu isso porque não deu, aconteceu aquilo porque foi o que estava, o que tinha disponível, né? E assim vai com tudo que é para associação, né? Para a gente, às vezes, quem é de fora talvez não tenha percepção, mas tudo que a gente tem como iniciativa é difícil de fazer, porque fica dependendo dos 5 membros da diretoria e um Não, ou outro que e uma aparece coisa para é muito ajudar. clara, é uma coisa muito clara para nós, assim, ó. Se a gente tem que investir algum recurso, né, e tudo mais, a prioridade é quem vai no evento. Porque a gente sabe da Sim. dificuldade que as pessoas têm de parcelar passagem, parcelar hotel, chegar lá. Então, assim, ó, prioridade, quem está lá. Então, se a gente tem que gastar com ou contratar uma equipe de som, ou comprar vinho para quem está lá para se divertir, contratar uma música para quem está lá, a prioridade é essa. Isso realmente não é a nossa prioridade, a transmissão ao vivo, né? E se pecamos, pecamos, eu acho que a gente tem que melhorar, tem. Mas a prioridade sempre é gastar os recursos com quem vai, porque a gente acha Mesmo muito porque, justo mes- isso. Hã? mesmo porque, Estela, mesmo porque a associação se prepara há um ano. Ela avisa há um ano. Vocês já estão avisando que no ano que vem já tem um evento. Então, já dá muito bem para ir fazendo caixinha, guardando um pouco de, economizando, fazendo uma poupança para participar, não é? Eu fiz isso. Eu não pude ir, infelizmente, mas já estou me preparando para o próximo ano. Onde quer que seja, eu irei. E no próximo, e no próximo, e no próximo. Por quê? Porque é importante para mim. É como o Elionai falou, é uma sensação, é um momento rico, único. Eu não tenho com quem falar do livro Tiorante. Ninguém, as pessoas à minha volta, né? O meu círculo de amizade, não querem saber do livro Tiorante. Então, esse momento desse encontro é muito importante, é muito rico. Cada segundo, cada pessoa que a gente vê, que sorri, que olha, e ver o esforço, a luta para estar, isso para mim conta muito mais do que todas as falhas que podem acontecer no encontro. E a gente já fixou uma data, assim, Corpus Christi, então todo mundo já pode saber quando que vai ser o ano que vem. A gente procura divulgar o local o mais cedo possível também, não é fácil fazer uma pesquisa, achar lugar. Eu já estou fazendo orçamentos por aqui, a Lília já ficou de ver Curitiba, já tem gente vendo outros lugares. Já tem uma pré-reserva, todo ano eu deixo uma pré-reserva em Floripa, porque em último caso a gente faz lá, se não acha nada mais barato, né? Porque lá é barato e é bom. Então, tá pré-reservado para o próximo lá. Eles já me perguntaram esses dias se eu ia manter a pré-reserva, porque eles também começam a pressionar. Eles não podem manter a minha pré-reserva, até os dias do evento, até o ano que vem, não. Daqui a pouco eu já vou ter que
ou confirmar ou não, né? Mas está pré-reservado lá. Em E então, Floripa, Eleonora, é Santa Catarina. Santa É no sul do Catarina, país. Florianópolis, Eliana. Isso. E E o legal é que, assim, a Estela falou, a gente já reservou a data, né? A gente já está com tudo certinho, né? Então, assim, até para vocês terem uma noção de comparação, né? Quando a gente está falando, ai, R$ 2.000 para ficar 3, 4 dias no hotel, com alimentação, nossa, é caro. Gente, às vezes isso é uma diária em um outro hotel. Ou às vezes esse dinheiro que a gente paga em uns 3, 4 dias é equivalente a uma diária de um outro hotel. Para a gente chegar nesse hotel, como eu falei, foram 80 pesquisados. Então, assim, é difícil, tá tudo muito caro, eu não sei o que está acontecendo, os hotéis estão um absurdo. Então, assim, aí tem gente que fala, eu gostaria que o hotel fosse melhor. Gente, para ser melhor que aquele, tem que pôr a mão no bolso. E assim, se a gente sabe que se a gente colocar R$ 1.000 a mais, R$ 1.500 a mais no total, as pessoas não vão conseguir pagar, né? Assim, é difícil realmente a gente conseguir. Então, eu acho que para o que a gente pagou, aquele hotel é 5 estrelas, porque realmente. E o de Florianópolis também é outra exceção, tá? Esse que já foi feito dois encontros, dois ou três, Estela, no Florianópolis. três. Três, né? E também é outra fora da curva, porque e ainda mais aquele que já tem alimentação incluída, né? Aí fica mais, né? Então é só para vocês terem uma noção que a gente tenta fazer o melhor, né? Dentro do recurso que tem. Dani, tu quer falar ainda? Sim, eu gostaria que vocês entendessem que tudo que eu falei não é assim para justificar custos e tudo mais. Na verdade, eu nem queria ouvir sobre isso, porque não é do meu interesse. É tipo assim, cara, eu vou ouvir bem que a sugestão de uma pessoa que participou de uma transmissão ao vivo. Beleza. Ela participou de uma transmissão ao vivo. O que que precisaria melhorar? Eu não queria saber se era o Marcelo, se era alguém que estava disponível, eu não queria saber de gastos, de custos. Eu sei o que envolve tudo isso. Mas o que eu acho legal do que eu tô falando aqui, que eu até parei para refletir, cara, isso tem frutos do espírito que eu tô falando, ou é só uma merda que tá vindo do meu ego? E o que eu gostei, sabe o que que é? É porque isso abre um leque para todos os participantes, para todo mundo refletir. Por quê? Porque o que eu estou falando aqui não é visando o encontro de vocês, pessoal, porque eu sei da importância de tudo, dos detalhes. Ixi, a voz dela acho que Ficou sumiu. mudo. Tá mudo. Acho que deve ter desligado de novo. É, Ela mas tinha falado isso. eu entendo, gente, eu Ficou mudo, entendo. Dani. Lado pessoal, eu acho que a observação dela é válida, Sim, porque, por exemplo, em 2008, em 2009, e 10 e 12, tá muito estranho, minha voz me perdoe. não, você tá gringa, tá? Você veio de que Não, país? não, Você eu tô podia com um contar pra negócio, gente de onde você eu tô com veio? uma placa no céu da boca, porque Ah, eu quebrei o palato. Então, Alemã. assim, just gorgeous. É, eu e tinha um senhor chamado Wilson. Ele gravava, era até chato, mas ele gravava. Era muito bom. Eu comprei, eu tenho os CDs desses encontros. E ele era até chato, porque você tá lá fazendo a palestra, ele entrava na frente, na sua frente, colocava a câmera e ficava filmando ali na sua cara, era, né? Por quê? Porque ele estava preocupado com quem conseguia ver, né? Naquela época era outra plataforma, acho que era o Skype, conseguia ver. Então dava para fazer isso, só que hoje, né, é difícil. Eu entendo quando a Daniela fala, puxa, quem está do lado de fora, quem está vendo, né, como se fosse um programa de televisão, quer um pouco mais, quer mais qualidade, né? A gente justifica que não tem pessoas para trabalho. E ela, como não lembro a palavra certa, eu vou falar assistente, uma pessoa que está assistindo, ela quer qualidade para receber isso.
né? Para ela estar lá. Ela parou o que podia estar fazendo porque ela agora quer participar online, ver a palestra, ver o evento. Neste sentido, desculpa, neste sentido, ela está coberta de razão. E você também, Du, fez o melhor que podia, né? Como o Milton fez o melhor que podia, como o Henrique gastou um mundo de dinheiro, fez o melhor que podia e saiu nada, né? Então, enfim, é aprendizado, tá todo mundo aprendendo e fazendo o melhor possível. Era isso que eu queria falar. É isso mesmo, Helena. Obrigado aí pela observação aí da Alemanha. Mais alguém que não falou? Quem não falou ainda, Maria Lanes, Leopoldo. Acho que a Dani quer falar de novo, mas vamos ver se eles querem falar. Tá fechado, Leopoldo. Tudo que eu acompanhei, eu gostei muito. Tu conseguiu ver alguma coisa ao vivo, Maria Lanes? Não ao vivo, não. Mas eu vi, As As gravações gravações. depois. e gostei. Todos que eu vi, eu gostei. Tava bom. Eu sei que essas coisas dão muito trabalho, isso. Não é assim, facinho, facinho, não. Hum. Leopoldo, Ah, tá. Eu sei que eu estou acostumado com esse tipo de evento e a gente, quando é voluntário, que na realidade geralmente é feito por voluntários, né? Porque a gente tem que se conscientizar de que se conseguir atingir 70% está ótimo, não é? Porque até os eventos que nós estamos acostumados a presenciar, onde tem muitos profissionais aqui, profissionais ali, costuma ficar meio abaixo da média, né? Apesar, por exemplo, de eu não ter participado, vejo hoje pelos vídeos, mas eu, sinceramente, achei que ficou muito bom. Vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo. E esse ano, inclusive, se Deus quiser, eu e a Márcia vamos participar. Se Deus quiser, vocês já podem contar com a nossa presença para 2026, se Deus quiser. Então, vocês estão de parabéns. O que eu vi, achei muito legal. E ano que vem nós estamos juntos. No próximo, se Deus quiser. muito bom, tomara. Deus quiser. Pode contar com a gente. E, Dani e depois Lilian. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem do fundo do coração é que o que eu tô falando não é uma crítica Ah, pessoal. tá, a gente já entendeu. Tranquilo. Ótimo. Então, é só mesmo uma questão do seguinte: o livro de Urântia não é feito para uma coisa de 1000 anos depois. Eu percebo, às vezes, tudo que eu tô falando, e eu me perguntei: caramba, será que eu tô falando besteira? Será que eu tô falando uma coisa que pode realmente contribuir? E na minha percepção, é uma coisa que pode contribuir. Então, assim, vou continuar. Quando eu falo essas coisas, é um ajuste para esse povo que vem depois, posterior. Tipo, a gente não quer saber se vocês estão se divertindo, se vocês estão dialogando. Não é isso que o povo do online quer saber. A gente que está online, que não está lá presencialmente, a gente só quer ouvir e beber daquela sabedoria, daquele ponto de vista. Porque são pessoas que estudam o livro de Urântia há muito tempo e vão lá fazer suas palestras. Por mais que você não concorde com aquele ponto de vista, aquilo, para quem está realmente interessado, muda alguma Tá, mas coisa. assim, eu entendo tudo que tu falou, tu tá repetindo, a gente entendeu, mas assim, ó, tanto que teve falhas e a gente está repetindo no café as palestras. Semana passada fez o Henrique, vamos repetir todas, que Isso, provavelmente. mas esse é o ponto que eu quero chegar. Porque, assim, a energia e a sabedoria que chega quando a pessoa tá lá não é a mesma do que ela vai falar depois de estar sendo gravado. Então, o que eu tô falando, na verdade, eu tô visando
uma coisa espontânea e que vem de uma sabedoria, energia, sei lá, que é daquele momento presente para estar presente posteriormente. E que vocês, que fazem parte do encontro, gente, mas pelo amor de Deus, você tem que ouvir isso. Não é com um olhar, ai, porque ela não participa, ela não sabe, não sei o que, porque ela não sabe. Eu sei de tudo. Eu sei das delongas, das coisas. Ah, não tem gente para ajudar, não tem dinheiro. Eu sei. Mas o que eu estou falando aqui, que fica registrado, é exatamente para mostrar para as pessoas: caramba, precisa de ajudante. Ô, fulano, você sabe É. mexer com. Se meta lá, vá lá, se predisponha. Para fazer o quê? Acontecer. Porque você está falando de um assunto que não é para agora, é para daqui a 1000 anos. Então, a gente tem que pensar na questão da evolução da internet, do que fica registrado, de tudo. E vocês não têm essa visão de, puta, caramba, eu tô gravando aqui um negócio e vai ficar aqui no YouTube. No YouTube, gente, fica forever, para sempre. Quem digita lá, livro de Urântia, palestras, ela vai ter contato com aquilo ali. Tá legal, Então, a gente vai levar tudo isso em conta. Vamos ver que tem mais gente para falar e já são 9h30. vou encerrar meu assunto. Pronto, era só isso. E assim, só queria fazer só uma observação rápida do que você falou, assim. Todo mundo aqui tem consciência de que a associação precisa de trabalho voluntário. Não acho que é papel da associação sair pedindo as coisas para as pessoas. A gente vive de doações tanto de dinheiro para pagar as contas básicas da associação, site, contabilidade, coisas básicas, quanto também de trabalho. Então, assim, quem tiver disponível, que sou especialista numa coisa, quero ajudar vocês, venha. Muita gente tem ideias e tem seus próprios projetos, querem a ajuda da associação. A gente apoia se o projeto estiver de acordo com o livro, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que lembrar que a gente também tem os nossos projetos, e quando as pessoas elas têm a vontade de doar, de se doar, elas vêm e oferecem o trabalho. Então, eu aproveito, né, toda essa conversa para dizer, quem tiver vontade de ajudar a associação, com trabalho, com organização de alguma coisa que você acha que não está legal, que a gente poderia melhorar, e que tenha acabativa, né, pode nos procurar que vai ser recebido com braços abertos e muito amor. Agora, quem é Lilian, a próxima pessoa que vai falar, Lilian? Lilian, depois é Egli. Eu tive uma ideia com relação a filmar, né? Eu acho que o ano que vem o que poderia ser feito é alguém filmar com o celular mesmo, que eu acho que sabe, alguém que se disponha a filmar o encontro. Então, essa pessoa ia filmar tudo. Então, ela ia, cada palestra, ela ia filmar com o próprio celular, ou o celular de alguém, e com aquele microfone na pessoa, né, no caso, nela e na pessoa, sabe, como se fosse um vlog. Alguém que gostasse de fazer vlog e que pudesse filmar pra gente. Eu acho que entre nós deve ter alguém que faça isso, que goste de fazer o vlog, tem esse dom e filme o evento como um vlog. Só isso. Boa ideia. Egli, Muito. É apenas uma observação para a Dani, que gostaria muito que você, no próximo encontro, fizesse todo o possível para estar presencialmente. Ia ser maravilhoso, porque você ia poder se voluntariar para ajudar bastante, e você ia sentir a energia do que é estar no presencial. Eu entendo que realmente muitos impedimentos ocorrem, a gente não consegue estar, mas é um convite, né, para possivelmente tudo isso que vem acontecendo, e às vezes acontece mesmo, essa dificuldade, e às vezes essa sensação assim de, de frustração que leva, né, pela dificuldade da transmissão, talvez é um convite, né, involuntário,
para você estar presente aí junto conosco e a gente se conhecer pessoalmente e cada vez mais ampliar essa possibilidade. Vai ser muito bom. Me deu vontade de fazer esse convite para você, para que esteja aí junto com a gente no próximo encontro. Sim, sinto muita vontade. Se eu for no próximo ano, que eu até me decepcionei, porque a Ângela disse que seria o internacional e que muitos casamentos rolavam. Então, eu já estava me preparando já para me casar com alguém no próximo ano no internacional e descobri que não é, né? Só em 2027. Então, Mas, se eu for, meu amor, não se preocupe, vou me providenciar para participar disso. Não sou expert na transmissão do YouTube, mas pelo menos eu gravaria, nem que eu botasse meu pescoço lá na guilhotina. Alguma gravação iria ter perfeita de todo mundo com áudio excelente, nem que fosse do meu próprio celular. Eu gravando. Isso eu te prometo. perfeito. Elionai levantou a mão. Oh, só uma observação. Eu estava conversando aqui com o Marcos no chat. Seria bom no próximo encontro ter massagem. Seria bacana uma massagem. Brincadeira. Eu vou levar a marca, viu, ô Ela vai Marcos? levar a maca e o Já Marcos vai prometi fazer. para você, Eu eu levo levo a meus marca. Se ombros você... para alguém fazer. Mas Eu Eu levo levo meus também. ombros. Em Curitiba, a Desirê fez. Leva as mãos. Em Gente, Curitiba, a Desirê Ah, fez. se vocês quiserem agulha, eu levo minhas agulhas de acupuntura. eita. Não vai ser uma Não, massagem, vai eu sei ser fazer ótimo. massagem, mas eu sei botar agulha. É, a acupuntura é outro nível, né? Ah, e Sabino, não sei se Sabino tá ouvindo aí. Tem um tempo ali que eu fiquei conversando com o Matias. O Matias, aí ele faz artesanato, uma coisa muito boa, gostei muito. Ele falou, olha, meu pai que me ensinou. Não tive muito tempo para conversar com o Sabino ainda. Queria conversar mais tempo, né? Eu fiz a edição do vídeo ali do Caio Mário Café. Aí eu ouvi as histórias do Sabino, da Suzana. Eu queria ter tido um pouco mais de tempo para conversar, para entender, né, como o livro, ele conheceu o livro, conhecer as coisas pessoais assim dele sobre a questão do livro. Eu acho que o E- encontro deveria ter acho que uma semana assim para a gente se conhecer melhor. É verdade. é. A Marli não está aqui. Eu ainda prolonguei meu encontro, ainda dormi na casa da Marli no domingo. Ficamos tomando vinho e depois acabou o vinho, ficamos tomando licor e conversando até tarde. A Marli é uma ótima A anfitriã. Marli é uma pessoa incrível. Eu, eu aconselho que todo mundo que mora mais longe, que precisar ficar na casa dela, que fique. Olha, eu não moro tão longe, mas eu acho que eu vou, viu? Ah, vai lá. Eu fiquei sabendo que eu fiquei sabendo que ela te serviu vinho, que você ficou lá. Vinho, depois acabou o vinho, ela abriu um armário lá cheio de licor, daí nós começamos a provar os licores dela. Ah, tu que Então mora tá bom. perto aí, eu aconselho que tu vá visitar a Marli. Eu me Então tá lembro bom. que ela. Daniele, fale. Também para a gente já finalizar, que eu acho que já está dando É, horário. fala rapidinho, Mas é depois se mais alguém tem alguma coisa para dizer, Bem senão nós vamos... rapidinho, só quero que vocês vão se acostumando com a ideia de uma agulha entrando 3 milímetros no corpo de vocês. Não é doloroso, eu tenho pavor de agulha, eu sou acupunturista. E quando eu for, todo mundo, quem quiser, lógico, vai passar por essa experiência de desbloquear um monte de coisa. glutei. Eu já, eu Uma já, Eu, ixi, eu, eu fiz eu tanta já coisa. fiz, eu já fiz acupuntura há muito Eu tempo, também. eu sei como é que é. Eu quero. Eu ia falar que a gente tava ali, não sei se foi no almoço ou se foi na janta. Aí a gente tava conversando sobre bebidas, aí a Marli falou assim, eu tava com um copo de conhaque, parece, uma coisa assim. Eu descobri que eu bebo pouco com aquele copo, eu comprei um copo maior. Só conversando sobre bebida, uma coisa muito boa. Aí eu acho que era nós estava medindo os copos. Eu Era. disse, que eu falei que eu tinha uns vinhos aí que estavam indo muito rápido, aí eu fui medir quanto cabia na minha taça, cabia 800 ml. Claro que a gente não enche, né? Claro que a gente não enche para tomar vinho, mas por menos que tu ponha, já vai uns 300 de cara ali, né? Muito bom, foi muito bom. Então tá bom, pessoal. Olha, obrigado aí todo mundo pela participação.
Agradeço, acho que aqui é, realmente, é o espaço realmente para a gente trocar ideia. Eu acho que todas as observações foram válidas, sem exceção. E se vocês tiverem mais observações, vou pedir para vocês preencherem. Eu deixei aqui na conversa do chat o link, mas também está publicado lá no grupo. Então, se vocês quiserem, entrem lá, se vocês puderem, preencham as observações, o que vocês acharam, que isso vai ser valioso não só para a gente que fez o evento, mas para a próxima gestão ter uma noção do que vai fazer para atender a necessidade de todo mundo, tá bom? E é isso, pessoal. Boa noite, obrigado novamente e um beijo.